Boa noite, amiguinhos! E o nosso convidado do Pod Valecast de hoje é... Diego Bugado, consultor da Fiesa Consórcios há mais de 6 anos, não é isso, Diego? É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com duas feras, né, da comunicação aí, o Diego Fonseca e o Heitor. Uau, vai ser um prazer. Obrigado, Diego. Obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos falar sobre consórcio. Exatamente. Né? Já eu, quando jovem, comprei meu primeiro carro através de consórcio. E eu achei que o consórcio deu uma caída no movimento. Você acha? Não, você está enganado. Continua forte o consórcio? O consórcio cresceu muito, principalmente nos últimos anos. Só a nível de informação, hoje aqui, né, compartilhando com os nossos ouvintes, a gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas CPF e pessoas jurídicas que hoje têm algum tipo de consórcio no Brasil. Pessoas hoje brasileiras, residentes no país e inclusive fora do país. 10 milhões de pessoas? Mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Banco Central do Brasil. Mas todos pagando certinho, porque aí é grande. Todos ativos. Estamos falando de mais de 10 milhões de cotistas ativos. Caramba, é uma parcela considerável, Diego. Hoje o consórcio representa 5% do PIB nacional brasileiro. Estamos falando aí de mais de 200 bilhões de reais injetados na economia através do produto consórcio. Antigamente era moto e carro, né? Era a base do consórcio. Até hoje sim, né? O consórcio, as pessoas fazem o consórcio hoje com a intenção de adquirir um bem ou um serviço, né? Então, carro, moto, mas hoje o consórcio no século XXI, né, é um produto que já está na sua casa de mais de 60 anos, um produto 100% nacional, né? Porém, agora tem ramificado para alguns outros países. Recentemente, a Colômbia, o Peru e o Uruguai também adotaram um produto consórcio e estão levando o consórcio a nível inicial, experimental, para o seu país. Mas o consórcio brasileiro já existe há 60 anos. É genuinamente brasileiro, Sim, Diego? Foi criado pelo grupo Ford nos anos 60 com a intenção de dar uma opção de compra para o consumidor, né? Tipo leasing na época. Exatamente. Naquela época, então, quando a Ford fez, na verdade, ela fez o consórcio justamente para vender o seu carro. Exatamente. Só que aí o que acontece? Alguns empresários da época falaram assim, poxa, se isso funciona para um bem valoroso como o carro, por exemplo, por que não, de repente, implementar isso nos eletrodomésticos, nos eletrônicos? E aí foi onde começaram a ramificar, né? Então... lá você tem de todos essas... Hoje o consórcio ele existe para diversos setores, né? Serviços, que daí entra cirurgia plástica, as mulheres que querem... Até plástica? Até plástica. Olha mulheres... aí, mulherada, peitinho novo. Falar com meu amigo aqui, Diego. Pode pagar lá em quantas vezes? Implante. 60 vezes? Pera aí. Implante de cabelo também, Diego. Peitinho novo, falar comigo é complicado, que eu sou casado. Olha o cara, meu. Uau, mano. Uau, meu. Fala comigo. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Hoje o consórcio de serviços, ele é muito utilizado para cirurgia plástica. Então, realmente, as mulheres que querem colocar o silicone, querem fazer aquela cirurgia bariátrica, elas podem se planejar através do consórcio, com parcelas extremamente acessíveis, num prazo aí de 3 anos, 36 meses, e elas acabam fazendo o consórcio e realizando um sonho, né? Então, hoje existe o consórcio, por exemplo, do iPhone, né? A pessoa que quer comprar o celular, mas não consegue parcelamento, porque é 10, 12 vezes, a parcela fica muito alta. Tem que ter cartão, tem que ter cartão, tem que ter o limite do cartão, né? E a gente está falando de celulares com valores expressivos, né? 8, 10, 12, 15 mil reais. Então a pessoa consegue se planejar através do consórcio, né? Mas hoje, além de tudo isso, o empresário brasileiro, né? É que a gente está desmistificando o consórcio. A gente entendia há uns anos atrás que o consórcio era o quê? Um produto barato que era acessível para a classe C menos. Lê do engano. Da pandemia para cá, de 2020 para cá, no início da pandemia, o empresário ele descobriu que o consórcio vai muito além de casa, carro e moto. Ele se transformou num alavanque de capital. E sabe como? O empresário ele tem muitos ativos, né? Você pega grandes construtoras, grandes empresários que ao longo dos anos
formaram grandes patrimônios, Uhum. mas devido às crises políticas, financeiras ou até mesmo generalizada, como foi a pandemia, que trouxe um caos financeiro para o mundo todo, Não tinha insegurança. fluxo de caixa. Exatamente. O que eles fizeram? Tiveram a brilhante ideia de ouvir alguns consultores e aí transformar o consórcio na saúde financeira da empresa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e aí começaram a aderir o consórcio com a finalidade de contemplar o consórcio e colocar como garantia o próprio bem, O patrimônio. o próprio patrimônio, fazendo a jogadinha de pessoa física comprando a pessoa jurídica e vice-versa. Então isso faz com que você alavanque capital, colocando dinheiro dentro do seu próprio caixa e mantendo o bem no seu patrimônio, porque ele está alienado ao consórcio, mas ele continua sendo seu desde que você continue pagando. Uhum. Então isso fez com que muitos empresários conseguissem se manter e até mesmo crescer nesse período de pandemia e pós-pandemia. Dá um respiro, seria isso? Muito, muito. E com taxas extremamente acessíveis. Você está falando de taxas aí de 0,10% ao mês. Nem o BNDES oferece uma taxa tão barata quanto o consórcio. Mas não pega na hora, tem que esperar o sorteio. Consórcio é o viés contrário do financiamento. Financiamento é o imediatismo. E o imediatismo tem um preço. Ele triplica, quadriplica o valor que você está pegando. Consórcio nada mais é do que um planejamento financeiro, com começo, meio e fim. Então, por isso, a gente tira aquele imediatismo, aquela euforia do cliente, trazendo ele para a realidade numérica. Vamos fazer conta. Mas em cima disso tem a taxa de administração e o fundo de reserva. Exatamente. É isso? O consórcio ele é composto por taxa de administração e fundo de reserva. O que é a taxa? 15% é isso ainda? Varia, tá? Hoje o mercado ele é conduzido e comandado pelo Banco Central do Brasil. Então o que acontece? Hoje o Banco Central do Brasil, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza as administradoras de consórcio, Isso é recente, né? Essa De 2000. fiscalização. de 2008 para cá. Antes de 2008 existiam 500 administradoras de consórcio. E o Banco Central começou a perceber que estava tendo muito descaso com os consorciados, principalmente. Uhum. Sabe aquelas empresas chamada fundo de quintal? Abria uma administradora, abria um CNPJ, coletava o dinheiro dos clientes e sumia no mapa. Isso começou a prostituir o produto, trazendo insegurança para o ramo. O Banco Central, vendo que o consórcio tinha um potencial muito grande, o que ele fez? Deixa eu trazer para dentro de casa, vou criar uma lei para regulamentar e fiscalizar e só vai ficar quem é sério no mercado. Uhum. E a verdade é que isso realmente aconteceu. Hoje a gente está falando de 150 administradoras de consórcio ativas no mercado. Então, o que antes era uma grande maioria de picareta, foi feita uma filtragem diminuindo para 150 ou um pouquinho mais. Hoje, 159 administradoras no mercado. Ou seja, fez a peneira e ficou aquilo que é bom. Exatamente. Então hoje a questão de você fazer um consórcio de uma empresa regulamentada te dá uma grande segurança dessa empresa não quebrar. Exatamente. E o que acontece? A lei ela foi criada para amparar o consorciado e a administradora. Então, exemplo, quando o Badesc de Santa Catarina quebrou, por exemplo, Badesc, o que era Badesc? é o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina. Ah, tá. Então, o que acontece? Existia lá dentro o produto consórcio. E aí, o que acontece? O Banco Central pegou e chamou uma determinada administradora e falou assim, olha, Sobre eles. você vai ter que dar continuidade a essa carteira de clientes que existem aqui Uhum. com os mesmos detalhes do Benefícios. contrato. Não quero que você altere o contrato, não quero que você altere taxa, não quero que você faça nada de diferente daquilo que foi assinado. Então, trouxe a carteira para dentro, deu continuidade ao processo e os clientes não tiveram nenhum tipo de lesão financeira. De prejuízo. Exatamente. Entendeu? Então, tudo isso por conta da nova lei, que ela é uma lei recente, já que o produto é um produto com mais de 60 anos de mercado, né? E a gente está falando de uma lei que está caminhando ali para seus 15, 16 anos. Entendeu? 16 anos. Exatamente. Então, realmente é uma lei ainda menor de idade. Porque nos anos 80, 90 ali, o consórcio era forte, né? Sim, e o que acontece? Nos anos 80, nos anos 90, o consórcio ele estava caminhando, né, para se tornar
eu acho que sem dúvida o primeiro viés financeiro do nosso público em geral. Só que quando ela se perdeu com essas empresas de fundo de quintal, ela caiu em descrença. E aí quem tinha dinheiro ou ia para a vista ou ia para o financiamento, para não se descapitalizar tanto. E aí o consórcio, com o passar dos anos, com o retrabalho... Algumas pessoas guardavam o dinheiro até o plano Collor ir lá e também buscar, né? Exatamente. Né? Essas pessoas que guardaram no banco tiveram prejuízo naquela época, né? Então o que acontece? Esse viés que o consórcio tomou dos anos 80 para agora fez com que o produto saltasse de 1% do PIB para 5% e com potencial para chegar em 6, 7, 8, tranquilamente. A projeção para esse ano, segundo dados do Banco Central, é de um crescimento de 25% comparado com o mesmo período do ano passado. Então, assim, a gente está falando de 250 bilhões de reais injetado na economia o ano passado, com um crescimento para esse ano de mais de 25%. Então, a gente está falando que vai passar de 300 bi injetados na economia para esse ano de 2023, através do produto consórcio. Eu lembro que quando eu tirei o meu primeiro carro... Como foi seu primeiro carro com o consórcio, Heitor? Curiosidade. Um K? Um K preto. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu pagava 232 de parcela, eu acho. 232. Hoje, quanto custa uma parcela de um carro desse popular assim? Hoje... Aliás, carro popular não tem mais, né? O preço já tá lá em cima, né? Não tem mais preço de carro popular, dito popular, não, né? mas no dito popular, você hoje compra uma carta de crédito a partir de R$197 por mês. 197? R$197 por mês. Mas 15 anos de veículo. Não, hoje você está falando aí de 8 anos. 8 anos? A nível de veículo. E a nível de imóvel, prazos que vão de 180 a 220 meses. E qual que seria uma carta média, assim, por exemplo? Um carro hoje vai 70 mil reais. Hoje você vai pagar em torno aí de 234, 264 reais por mês. Então não é tão pesado assim, Diego. Se a pessoa pensar num curto prazo, que tá pagando uma parcela para ter um carro. Porque é um investimento, né, Diego? Na verdade... Você tá pagando uma coisa que é sua, que você vai pagar em menos tempo. Ou seja, quando você for pegar o carro, você não vai pagar 3 carros, que é o financiamento. Falar, olha, você que tem 10 anos de idade, faça um consórcio de carro. Quando você tiver 18, já tá tudo pago. Quitado. Então, papais, né? Falar pros papais fazerem aí. Eu acho que eu vou fazer um pra Juju, cara. É boa. É uma poupança forçada, eu chamo. Nada mais é que isso. Porque o que acontece? Hoje, o consórcio ele trabalha com 3 perfis de público. O cliente poupador, que é aquele cliente que não consegue guardar dinheiro, mas ele é um ótimo pagador de boleto. Ou seja, tem um boleto lá, o cara quer pagar. Ele não tem que fazer o boletim para pagar. Ele não consegue guardar R$500, mas ele consegue pagar 5 mil de conta por mês. Entendeu? Então, se ele tiver o boletim ali, ele vai se esforçar e vai pagar. É um compromisso forçado. Exatamente. Nós temos o cliente investidor, que vê no consórcio um investimento, um aumento de patrimônio sem se descapitalizar, ele já tem um primeiro imóvel, quer ter um segundo. A maioria das pessoas que fazem a carta de imóvel, a maioria sempre tem um primeiro imóvel e quer ter o segundo, é isso? Exatamente. A grande maioria, estatisticamente falando, que tem essa finalidade. Ele já tem um primeiro imóvel, já tem um segundo, ele quer aumentar o patrimônio sem se descapitalizar. Então ele vem para o consórcio, contempla a carta, aluga a carta e o aluguel vai pagar o consórcio dele. Aluga a carta? O que acontece? Explica pra gente, o que é alugar a carta, Diego? Na verdade, o que acontece? Você me perdoa, mas eu me expressei errado. Ele vai alugar o imóvel. Tá. Ele já tem. Bom. Ele contemplou o consórcio dele, e ele vai usar para fazer uma aquisição de um novo bem, e aí ele vai alugar essa casa que ele comprou através do consórcio, e esse aluguel vai pagar a parcela da casa dele. Então ele teve um ganho de patrimônio, onde o aluguel vai pagar esse aumento dele de patrimônio. Ou seja, ele está acabando, ele sendo contemplado, ele utiliza o dinheiro do consórcio para ele mesmo. Exatamente. Ou seja, o dinheiro do aluguel você paga a parcela do consórcio. Exatamente. É o que muitas pessoas físicas e empresários têm feito hoje.
já tem a primeira casa, tá pensando naquele pezinho de meia, ou até mesmo no futuro dos filhos e tudo mais, adquire um segundo imóvel, daí, de repente já tá pro terceiro, pro quarto. E se eu for contemplado, Diego, e de repente eu não quiser o imóvel, eu mudei de ideia. Você pode... Que é uma lancha agora, é isso? Não, você pode tem. pode ser. Hoje o consórcio... Mas eu não comprei uma lancha, mas... Não, mas se você quer de casa, você tem que pegar a casa, não é isso? Ou não? Imóvel, finalidade imóvel. Aham. Veículo, finalidade Tá, mas veículo. vamos lá, eu fiz uma carta para imóvel. Vai, Ok. um imóvel de 300 mil reais. Ok. Aí eu fui contemplado, eu não quero mais comprar esse imóvel. Eu mudei de ideia. O que acontece? Você pode deixar esse dinheiro aplicado Aplicado? e resgatá-lo ao término do seu plano. Você contratou em 180 meses, 15 anos. Você contemplou no primeiro ano. Você deixa ele aplicado 14 anos, rendendo juros sobre juros e resgata ele ao término do seu plano, totalmente corrigido, sem a necessidade Deixa ele aplicado na administradora. na administradora, aonde você vai ser o titular. E quanto Já é tá o juro da administradora? Hoje ela está pagando em torno de 0,8 ao mês. Está melhor que a poupança. A aplicação. Ou seja, então mesmo que de repente eu faça uma carta de crédito e eu não queira o imóvel, às vezes pode ser mais compensador também deixar o dinheiro Hoje, rendendo lá para eu pegar daqui 10 anos, 15 anos. muita gente hoje faz consórcio a nível de previdência. Daí terminar, ele pode pegar o dinheiro. Ele resgata o dinheiro, O dinheiro. sem a Não necessidade. precisa comprar um imóvel daí. Não, porque o que acontece? Quando ele faz o consórcio, ele faz com alguma finalidade. Ele faz com a finalidade ou de contemplar e usar, ou ele faz com a finalidade de deixar lá guardado. A nível de previdência, por exemplo. E aí, quando ele usa o plano e a nível de previdência, ele deixa lá o dinheiro dele aplicado, rendendo juros sobre juros. E aí, ao término do plano, dos 180 meses, dos 200 meses, ele resgata esse dinheiro totalmente corrigido e sem a necessidade de ter que usar. Porque ele terminou de pagar, ele não já tem que terminou de colocar pagar. nada. Exatamente. Então, hoje, muita gente faz a nível de previdência, principalmente com o INSS quebrado, e se tem perspectiva de que novas pessoas consigam aposentar, faz o consórcio com a finalidade de se aposentar e resgatar esse dinheiro. Você acha que esse modelo de consórcio ele não deveria ser instituído como uma grade curricular nas escolas para ter educação financeira, Diego? Olha, é um grande debate, né, que nós profissionais do segmento financeiro em geral temos, e a gente entende que a política pública, né, e você como homem público, você poderia, talvez, não sei, mas ver se Taubaté poderia ser, de repente, Tendo a pioneiro grade curricular de a Taubaté. disciplina financeira nas Isso é escolas. importantíssimo. É muito Isso importante. é importantíssimo. É muito importante. Porque às vezes você acaba não aprendendo em casa, mas aprende na escola. A gente aprende tanta coisa na escola, por que não pode aprender educação financeira? Você tocou Não, e não é uma coisa excelente. Exatamente. Principalmente assim, para uma criança que vem de uma base mais pobre, né? Ela tem a vontade, né? E aquela vontade acaba sempre gastando, comprando coisa que não precisaria, Exatamente. né? Hoje você pega os adolescentes, por exemplo, de 17, 18 anos, eles pensam em ter uma moto ou um carro. E nós já passamos por essa idade, já a gente sabe como funciona. Até hoje eu sou assim. Não é verdade? Até hoje. Desde a hora de fazer 18 anos, ter meu carro, ter minha moto e tal. Pegar o carro e ir pra Batubão. Eu vou te falar uma experiência minha. Eu já fiz essa burrada. Eu com 20 anos e tal, né? Ao invés de repente, hoje eu falo pra minha esposa, se eu tivesse a cabeça com 18 anos que eu tenho hoje, eu não tinha feito a burrada que eu fiz. Você financiou um, Porra, um carro, Heitor, né? não sei se você lembra, eu peguei um Vectra, Isso que eu um carnê de 60 meses sem entrada. É uma bíblia. Não, mas assim, a máquina, né? O carro 2.4, eu o segundo dono do carro. Pagou 4 carros daquele lá. 4 carros. Se fosse 4, tava bom. E aí eu falei, né? Falei, pô, beleza, né? Falei assim, ganha tal. Ó, Diego, metade do salário ficava no carro. Não. Parcela do carro e seguro do carro era metade do que eu ganhava. Na época que você queria pegar esse carro, você não. Com certeza Não, a sua mãe, isso, a dona Nete, o papai não falou, Não, o que Diego, acontece? calma. A única que falou ali foi a minha mãe, né? Isso eu tenho que ressaltar, que ela falou assim, eu acho que não é o momento para isso. Pega um carrinho menor, um carrinho mais barato, não compromete tanto a sua renda com isso, tal. Eu falei, mãe, fica tranquila, olha o carro, não sei o quê. Então eu deixei a empolgação falar além da mais razão. alto. Né? E aí, Reprovou na educação financeira em casa. literalmente. E aí, baseado nessa experiência ao longo desses 6 anos, dando consultoria para muitas pessoas,
a gente entende que o brasileiro, por si só, ele é imediatista. Entendeu? Então, Nós somos, né? Nós somos, faz Toda parte, gente quer tudo pra ontem, faz né? parte da nossa cultura. Então, assim, se a gente conseguisse implementar nas políticas públicas a disciplina financeira para que esses alunos que estão iniciando ali 14, 15, 16 anos de idade, para ter a consciência mínima a respeito do quão é importante eles aprenderem A ter uma reserva, uma né? reserva, a se Pra ter uma poupar. gordurinha, né? Gordurinha é importante. Isso não Ter uma tem gordurinha. aplicado, Por que não você vai acha que eu ter. tô gordinho? Porque eu tenho uma gordurinha. Uma pancetinha, né? Aí você tá gastando demais com a matemática. Você tá fora dessa matemática Mas não tem financeira. ganho de mim, grávida de Que Taubaté. isso, meu amigo? 30 quilos off aqui Tá já. todo mundo em forma aqui. ó. A personagem grávida de Taubaté ganha de mim. Esse ganha. Corrigindo. Mas, ô Diego, outra coisa também que esses dias eu vi numa notícia aqui, pessoas que pagaram consórcio antes, tal, daí deixaram de pagar, né? Ficou aquela sobra, no Banco Central, Sim. né? E agora parece que liberou algumas coisas, fazer consulta lá, tal. Mas às vezes, velho, você vai lá, eu tinha um lá de R$15, daí pra você arrancar esses R$15, você vai gastar muito mais. Né? Não existe uma coisa mais rápida para tirar lá essa sobra, né? Que fala. Isso, o que acontece? Todo mundo que um dia fez algum tipo de consórcio, ele paga o que a gente chama de fundo de reserva, né? Então o consórcio ele é constituído pela taxa de administração e o fundo de reserva. A taxa de administração nada mais é do que o lucro das administradoras de consórcio. Então isso eles não dão desconto quando você vai lá fazer a quitação do seu consórcio, por exemplo, porque é o lucro deles. Até porque eles precisam funcionar, né? Exatamente. O fundo de reserva nada mais é um percentual para que seja mantida a saúde financeira dos grupos, né? Caso de inadimplência, de desistência, de cancelamento, né? Então, Ou seja, tudo isso já é regulamentado pelo Banco Central. 100%. Só que, como não é um dinheiro da administradora, quando termina o grupo, não a sua participação. Por quê? Vamos separar. Você pode quitar o seu consórcio a qualquer momento. Você fez em 180 meses, mas em 5 anos você quitou, beleza. Mas tem que esperar Você tem que esperar o grupo finalizar para que esse percentual, cada administradora tem um percentual, 0,5%, 1, 2, 3, 5, né? E aí esse percentual ao término, ele é rateado entre todo mundo que um dia compôs aquele grupo. Ah, é? Exatamente. Então toda pessoa que contrata um consórcio, ela tem direito a esse fundo de reserva. Mais dia, menos E dia. quando se transfere, por exemplo, eu comprei um consórcio, tô na metade e tal, transferi pro Diego. Ele vai ser... Ele que vai ser o dono desse fundo de reserva. Exatamente. A partir daquele momento que você fez a transferência do consórcio para o Diego, no caso, como exemplo, ele vai ser o titular da dívida, do crédito e do fundo de reserva no resgate. Hoje, num término desse daí, sobra quanto pra pessoa? Depende do crédito. Por exemplo, você pega um crédito de 100 mil reais. A 1%, você tem R$1.000. Só que esses R$1.000, ele é corrigido ao longo dos anos. Então, você vai falar aí de R$2.800, R$3.000, aproximadamente. Que mais dia, menos dia, você vai receber. Então, Entendeu? é um dinheirinho, pô. Você não tá esperando, Heitor. Daqui 14, daqui Eu ia 10 tomar um anos. açaí agora, se eu tivesse um dinheiro. Só um açaí? Só um açaí, Heitor, fala a verdade. Eu acho que você ia comer aquele hamburgão que vocês sempre comem na rede social. Eu como na arroba. Pago cartão arroba. Eu até tenho vontade de fazer um consórcio, sabe? Não passa vontade, Mas não. eu fico nessa aí. Não, mas eu fico Perca nessa. essa vontade, Heitor. O cara é ansioso. Borboletinha, eu vou te O cara é pegar. ansioso, Eu vou te pegar você já depois viu, ali. né? Não pode falar para vendedor de consórcio que você quer. Já vou bloquear você aqui. Considere bloqueado já no meu celular aqui. Mas assim, a gente que é imediatista, ansioso, né? De pegar o consórcio e falar, nossa... Você é ansioso, Heitor? Nossa... Assim, coisa que eu quero realmente mesmo, eu tenho que ser na hora. Sério? Coisa que eu quero, tem que ser na hora. Tipo assim, eu tenho um carro, hoje eu faria pra depois trocar por um outro carro. Mas posso te falar uma coisa? Um carro não, o carro, né, Heitor? O carro. Então, o que acontece? Quando a gente faz o consórcio, né, a gente tem duas finalidades. A finalidade, número 1, de adquirir um bem ou um serviço. Seja ele a curto, médio ou longo prazo. Ok? Uhum. E aí, a segunda opção, a gente vem para a questão da disciplina financeira.
Então o que acontece? Hoje, o Heitor tem a casa dos sonhos e tem o carro dos sonhos, desde de criança? Ok, bacana. Só que nós, homens, temos sempre aquele desejo de ter um carro melhor. Sai um carro né? novo, Exatamente. Tal, né? Eu tenho um cliente que ele fala, cara, meu sonho é ter uma Ferrari. Só que ele falou, eu não tenho hoje 1,5 milhão para comprar uma Ferrari, mas eu consigo pagar uma parcela hoje de 3, 4 mil reais no consórcio para amanhã ou depois eu ter esse carro. Entendeu? Então, o que acontece? É entender qual é o perfil do Heitor. Eu quero ter um carro de 500 mil reais. Mas hoje eu financiar esses 500 mil reais vai me trazer uma dívida de 2 milhões. Sim. E aí tem que dar a entrada, né? Exato. Entendeu? E você não consegue financiar o carro desse porte 100%. Então, hoje o Heitor tem um carro bacana, top, uma nave que atende ele, mas ainda não é o dos sonhos. Né? Então, por que não o consórcio? Mas o consórcio demora. Tá, mas hoje você tá com... Quantos anos, Heitor? 52 anos. Tá com 52 anos. Se há 5 anos atrás você tivesse feito, será que você já não tava com essa Navone? Sim. Entendeu? Então é a mesma coisa. Ou seja, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu tô com 36 anos. E aí eu tava falando pra minha esposa, poxa, eu tava pensando em voltar a estudar. Eu falei, mas eu tô com 36 anos. Mas daqui 4 anos, quando terminar a faculdade, eu vou ter 40. Independente se eu estar cursando ou não estar cursando. Então a decisão é minha. A mesma coisa do consórcio. Se a gente for agraciado com a bênção de Deus e a gente daqui 4, 5 anos estivermos vivos, a gente vai estar colhendo lá na frente esse plantio de hoje. Entende? Como que você chegou nessa questão de consórcio? Porque eu te conheço há muito tempo. Sim. Como que você chegou no consórcio? Como que o consórcio chegou para o Diego? Diegão, a gente se conhece desde 2007, né? É. Tem chão aí. O Heitor também, desde 2008, 2009, né? E o que acontece? Eu tava desempregado. Já tinha... Isso que eu ia falar. A maioria dos vendedores perde emprego, vai vender consórcio. Eu não sei se é a maioria, né? Mas no meu caso foi isso. Eu estava desempregado, né? Tinha feito 21 entrevistas de emprego. 21. Eu lembro como se fosse hoje, porque é uma situação... É nítido. É uma situação que fica registrado. Marcado, né? E aí, querendo casar, devendo até as cuecas... Aí um belo do dia, tô lá mexendo lá na internet, chega uma mensagem por inbox no Facebook de um cara que eu conhecia de jogar futebol. Aí ele pegou e falou, você tá trabalhando? Eu falei, não. Cara, você não quer trabalhar pra mim? Eu falei, mas o que você faz? Vem aqui em Pinda que a gente conversa no meu escritório. E aí eu não tinha dinheiro nem pra ir lá pra Pinda, né? E aí a Laís, minha noiva na época tal, né? Chegou do serviço, foi lá em casa, me emprestou dinheiro 20 reais naquela época, praticamente enchi o tanque, né? Aí fui daqui lá em Pinda, tudo mais. Cheguei lá, fui conversar com ele, ele pegou e falou assim, cara, eu tenho uma corretora de consórcio. Eu só ouvia falar de consórcio, porque quando eu trabalhava, o gerente vivia falando, faz um consórcio. Eu, outra hora eu faço, mas nunca tive interesse de saber o que era o produto, né? E aí ele pegou e explicou pra mim e tudo mais, tal, me ofereceu lá o salário fixo, mais comissão. Eu falei, quando que eu tenho que te dar a resposta? Ele falou assim, isso era uma quarta-feira. Ele falou, até sexta, porque na segunda-feira eu preciso que alguém comece aqui. E aí eu fui pra casa, consultar a Laís, consultar a minha mãe, que eu morava lá com eles na época. E aí eles falaram assim, você tem que aceitar, você não tem nada hoje? Não tá querendo emprego? Uhum. Mas sabe quando você tá querendo, mas não é aquilo que você almeja e tudo mais e tal? E é só a comissão que eles pagam, né? Então, nesse caso eu tinha um fixo garantido. Tinha. E aí, se passasse do fixo, prevalecia a comissão, né? Aí eu peguei e fui. Aí, quem são os primeiros cobaias nossos, né? São os familiares e os amigos, né? E aí você vai tentar vender para um, vender para outro e tudo mais e tal. E aí, a primeira objeção que se tem é, tipo, você tem consórcio? Porque você está oferecendo, você está falando que o negócio é bom, mas você tem? Eu, não. Aí fui para um treinamento em São Paulo. Cheguei lá, mais ou menos umas 50 pessoas no treinamento. O coordenador levanta a mão assim. Tavares, cara grandão assim, quase 2 metros de altura. Quem daqui tem consórcio? Cara, lembro como se fosse hoje 6 pessoas dos 50. Pode baixar a mão. Como que vocês querem vender algo que nem vocês acreditam? Caraca. Nem vocês compram. O treinamento já foi assim nesse nível. Não, primeira pergunta. 2 minutos, deu bom dia, tal, fez aquela interação rápida ali e já meteu essa. E aquilo foi tipo um tapa na cara mesmo, sabe? Eu falei assim, eu tenho que adquirir meu primeiro fazer consórcio. o meu. Cheguei de São Paulo o dia inteiro lá de treinamento, cheguei à noite.
Aí peguei e liguei pra Laís e falei assim, nós vamos comprar um consórcio. Mas ela, que jeito, né? Esse Sem dinheiro. Tavares é um bom vendedor. Só ali na reunião, com 50 funcionários, ele mesmo. eles convenceu 50 funcionários a comprar o consórcio. 20 dias de trabalho, 20 dias de trabalho. Eu falei assim, cara, tem que comprar. Ela falou, mas quando tem dinheiro? Eu falei assim, se vira. Você paga primeiro, depois a segunda em diante eu começo a fazer e tal. E aí foi, a gente adquiriu uma carga de 33.399 de carro, com parceria na época de R$193 por mês. E aí mudou, né? Porque daí quando eu chegava no cliente, o cara falava assim, mas... Eu falei, não, peraí, fazia questão de abrir o Olha, sistema. eu já tenho. Eu tenho consórcio. Pô, então vou comprar. E aí começamos, né, a desenvolver uma carteira e tudo mais, tá? Hoje, a gente tem uma carteira hoje com mais de 1.030 clientes, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E eu não estou falando de cotas, estou falando de pessoas. Diego, uma pessoa, Heitor, outra pessoa. Pode ter 10 cotas. Exatamente. Então, hoje eu estou falando de pessoas, fora cotas de consórcio. Hoje eu gero uma carteira de mais de 1.030 clientes, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje, o meu maior cliente hoje é uma construtora que pertence ao grupo Bandeirantes de telecomunicação. Eles são meus maiores clientes hoje, comigo hoje, tendo 30 milhões de reais sobre a minha custódia. 30 milhões de reais, Diego? Só eles. E eu fiquei sabendo, e é claro, a gente se conhece, eu via lá nas suas redes sociais o Diego sendo premiado, foi viajar. Para você chegar nesse ponto de ser premiado, você vendeu quanto, Diego? O que acontece? A HS Consórcio, que é a empresa que a gente administra, a gente só trabalha com eles, né? Nós somos... Você foi o vendedor premiado do ano, não é isso? O que acontece? Ela tem hoje no Vale do Paraíba mais de 90 corretores de consórcios habilitados a trabalharem o produto dela, né? E aí o que acontece? Todos os meses, né, desde janeiro até dezembro, eles ranqueiam os vendedores de 1 até 90, né? E agora no mês de outubro a gente conseguiu ser o primeiro colocado, né? Então nós recebemos um troféu simbólico, né, que é uma águia que fica 30 dias no escritório de cada corretor, né, vencedor daquele mês. Então nós fomos premiados com a águia, tivemos o nosso nome divulgado para toda a HS a nível nacional, né? Caramba! Então isso aí foi um grande marco para a gente, porque desde janeiro garimpando, pleiteando aí uma vaga entre pelo menos ali os 3, né? E a gente tem se mantido ali desde o início do ano entre o top 5, né? O top 5. Top 5. Então, assim, oscilando ali entre segundo, terceiro, e aí nunca tinha chegado no primeiro. E aí agora no mês de outubro nós alcançamos o primeiro lugar. Caramba! Né? E aí isso foi muito satisfatório, um reconhecimento muito grande. E sem dúvida nenhuma, os clientes, né, têm grande mérito nisso. Afinal de contas, são eles que tornam tudo isso possível, né? Na verdade, torna isso possível, mas também você, Diego, para vender o consórcio, para oferecer para o seu cliente, você dá todo o subsídio para o seu cliente ficar satisfeito. Porque tem esse trabalho também, não é só ter o cliente. A questão é manter o cliente. Eu acho que mais difícil do que você conquistar algo é você manter esse algo. Em qualquer coisa na sua vida, né? Então, quando você conquista o cliente, o que te difere de um profissional para o outro? Entendeu? É o relacionamento que você cria. É o vínculo que você cria, entendeu? É você lembrar do aniversário do cliente, é você estar à disposição do cliente, porque tem cliente hoje que só pode após o horário comercial. Vou falar não pro cara. Não tem como. Entendeu? Tem cara Ainda mais nos dias de hoje, não tem como. A concorrência é muito grande. Então, assim, se eu falar não uma vez e tiver uma justificativa, é plausível. Mas uma segunda, uma terceira vez, ele não quer mais saber. Tem centenas aí, por que eu vou ficar tomando não do cara? Entendeu? Quem que esse cara acha que é? Não é só ele que oferece, tem outros que oferecem. O Heitor é da área comercial também. Eu tô mentindo, Heitor? Não, tá mentindo não. Então... Mas comigo pode ir fora do horário, que eu durmo tarde, não tem problema nenhum. Diego, essa insegurança, né, assim, hoje ninguém tem uma segurança no trabalho, tirando os funcionários públicos, né? Ninguém tem uma segurança de emprego, né? Tinha um toque aí lá no funcionário público. De emprego. Assim, ninguém tem uma segurança sempre de tem emprego. uma cutucada aqui do Heitor, cara. Amigo, né? Ainda bem que ele é baixinho, não dá uma cutucada no lugar errado. Não, sério, mas assim... Quem tem amigo tem tudo nessa vida. O que você falaria pra uma pessoa dessa, né? Porque, infelizmente, a pessoa até quer fazer, mas, puta, ela
sabe, você vai perder o emprego, não vai e tal, né? Heitor, você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante. Ninguém tem garantia de nada nessa vida. Acho que até mesmo quem é o servidor público, você pega hoje diversos... servidor público, Não, mas até sem trabalhar ele ganha. Mas, Heitor, vamos trazer para uma realidade. Você imagina hoje dezenas de prefeituras quebradas no país. Você acha que esses caras não correm risco uma hora ou outra de ficar sem o salário? Corre. Eu acredito que por um sim. determinado tempo. Tudo bem, mas fica. Você pega uma empresa grande ali, como a Vibras ali na divisa de São José com Jacareí, os caras estão sem salário há quase 12 meses, entendeu? E estão trabalhando lá. Então, assim, é uma empresa privada que tem contratos com o governo, tem contratos com o exterior, uma certa segurança, e estão há 12 meses sem salário, entende? Então, assim, o que difere uma pessoa da outra? É o passo que ela dá. Então, uma coisa... Você acha que convém arriscar? Sempre, sempre, porque senão você sempre vai ser o mesmo e ter sempre a mesmice na sua vida. Isso vale pra tudo. Eu confiar em si mesmo é arriscar. Eu acredito muito nisso. De Porque repente, se for o primeiro, né, Diego? Começar com consórcio baixo. Você não precisa começar de uma forma agressiva. Eu tenho aqui R$1.000 de sobra por mês aqui, eu vou investir os 1.000. Por quê? Para no segundo mês você ter uma dor de barriga e desistir? Sendo que eu posso investir em 200. Faz 200, faz 300. Pô, deu certo, contemplou, usei, vendi, ganhei dinheiro e tal. Aí você vai, né? E aí você migra para 300, para 400, para 500. Porque a pior coisa do mundo é o cara começar e ele parar. Por quê? Por que é a pior coisa do mundo? Porque ele vai perder dinheiro. E aí quando mexe no bolso do cara, mexe em todo o resto. Você mexe no emocional, você mexe na confiança do cara. Aí o produto que é excelente começa a ser mal visto. Por quê? Primeiro que tem maus vendedores. Isso é bom e é ruim. Por que é bom? Porque os picareta de mercado, que existem em todas as áreas, eles abrem espaços para os bons de verdade. Entendeu? Diego sabe disso. Ele pegou uns picareta aí no mercado aí, entendeu? Cara prometendo contemplação, isso que eu ia te falar, né? O vendedor de consórcio, né? O consultor de consórcio, quando vier e falar para o seu cliente, olha, faz que eu vou garantir para você a contemplação, já pula fora. Pula porque é o seguinte, o consórcio não tem mágica. Consórcio tem sorte e estratégia. E mesmo assim a estratégia pode dar certo ou não. Ser falha. Sorteio e lance, né? Exato, porque o que acontece? O consórcio ele contempla através de duas modalidades, sorteio e lance. Sorteio e loteria federal. Sorte, ok? Lance, leilão, aonde quem dá o maior lance é contemplado. Você imagina só, um grupo com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, centenas de consultores. Então, é vocês contra milhares de concorrentes. Aonde o pessoal tá cada um com uma estratégia. E aí eu chego e falo assim, Diego, tá vendo esse grupo aqui? Esse grupo já rolou 10 assembleias, ninguém deu mais do que 50% de lance. Vamos dar 55%? Só que daí o cara que tá dando consultoria pro Heitor fala assim, Heitor, vamos ser um pouco mais agressivo? Vamos dar 60% para garantir? Fala, Diego, você vai ser contemplado, cara. Porque ninguém nunca deu 55%. Só que aí vem o Heitor dar 60%. Aí você falou assim, pô, você não garantiu que ia ser contemplado? E aí começa a descrença do produto, entendeu? Começa a achar o defeito do produto. Exatamente. E aí o que acontece? O produto que tinha tudo para ser maravilhoso para ele, que ele tem o perfil para o produto, começa a cair em desgraça. E aí ele começa a queimar o produto para o amigo, para a família e tal. E ele chega ao ponto que ele fala assim, eu vou perder dinheiro, mas eu não quero mais pagar esse consórcio. Entendeu? E às vezes o consultor nem fala que ele vai perder dinheiro. Ele acha que se ele parar de pagar hoje, amanhã ele vai lá e resgata. Então, mas ele acha isso. Mas, por exemplo, pagou 10 parcelas, parou de pagar. Ok. Ele tem que esperar o término do grupo. Ou ele ser sorteado, porque o resgate do dinheiro... Então, mas ele parou de pagar. Sim. Então, se ele for sorteado, ele não tem direito. Não. Como é que funciona? Pega de blend. Como que funciona? Todo mês contempla o cara que vai usar a carta, sorteio. O cara que cancelou o consórcio em algum determinado momento, ele também pode participar? Ele participa do sorteio também? Sim, todos os meses. Então o que acontece? Mesmo inadimplente? Ele cancelou, ele não está inadimplente. Ele parou de pagar, ele está inativo. Entendeu? Inadimplente é o cara que tá ativo, mas momentaneamente ele não está com a parcela em dia. Tá. Ok?
Então, o cara que cancelou o consórcio, ele está inativo e ele está participando todos os meses da Assembleia para receber parte do dinheiro que ele investiu como ressarcimento. Então, você imagina um grupo de 180 meses, são 15 então, se anos. ele for sorteado, ele recupera o dinheiro que ele pagou antes do tempo. Parte desse dinheiro, nunca volta a 100%. Vai descontar o 10% da administração e fundo reserva. 10% ou mais, depende de cada administradora, né? Tem administradora que é 15, que é 20, que é 30, né? E aí É só a administração ele perde a taxa de administração Só a taxa. e a quebra de contrato. e o fundo de reserva. Fundo de reserva, ele volta para ele só no término do contrato. término do contrato. Na hora que ele resgata ali, vou te dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que você pagou R$1.000 de parcela. Então, pela quebra de contrato habitual, mais a taxa de administração, você vai perder em torno de R$350. Então, você tem R$650 a ser recebido, ok? Mais 1% de fundo de reserva. Só que esse 1%, vamos imaginar o cenário que você foi sorteado para receber. Então, você vai receber os R$650 e esse 1% dos R$1.000 que você pagou, você só vai receber ele No término do seu plano. plano. Exatamente. É assim que funciona. E aí, o que acontece? Quando o cara pega um consultor malicioso, maldoso, mau caráter, o que ele chega e fala assim? O Heitor quer comprar a casa dele. Daqui 3 meses a construtora vai entregar. Só que o Heitor tem 20%, que é o que a construtora pede, que é o que o banco pede para você dar, para eles financiarem 80%. Eu chego e falo assim pro Heitor: Heitor, sabe esses 20%? Vamos fortalecer aqui no consórcio que em 3 meses você está contemplado. Olha lá, você tem certeza? Porque eu tenho que aprovar meu financiamento lá, porque daqui X tempo eles vão entregar a chave, eu tenho que estar com isso aprovado. Fica tranquilo. Esse fica tranquilo. E aí o que acontece? Passa o primeiro mês, batemos na trave, Heitor. Vem o segundo mês, batemos na trave, Heitor. Vem o terceiro mês e você já desesperado, porque daqui 30 dias você tem que estar Os 20%. com o seu dinheiro lá, né? E mais o financiamento aprovado. E aí, terceiro mês, nada. Aí você vai atrás do vendedor, cadê o vendedor? Sumiu, não te atende mais, não responde suas mensagens, te bloqueou. Por quê? Porque a maioria das administradoras de consórcio, ela não paga a comissão à vista. Ela fatia em parcelas. Essa comissão. Primeira parcela, segunda, terceira. Então, a partir do terceiro mês, ele recebeu, ele não quer saber do Heitor. Ele vai pro próximo, entendeu? O Heitor que se lasque. Ele que procura os direitos dele e tudo Você acha mais. que nesse sentido que tem, às vezes, esse profissional que é mau caráter, quando ele, por exemplo, ele é funcionário de uma determinada empresa que vende consórcio. Esse funcionário fez isso. A empresa não pode processar criminalmente esse profissional? Não Pode. tem essa questão até para proteger o cliente que teve o problema e os próximos? Mas, ô Diego, aonde que adianta? Eu já tive problema com corretor de imóvel, você vai pro Cresce, o Cresce não faz nada, não tá nem aí. Sabe, infelizmente, o povão só tem que tomar na bunda mesmo. Só toma na bunda e não tem onde correr. A verdade é o seguinte, Diego. O que eu vejo? Tem sim, né? É a mesma coisa de quem é assaltado e não faz o boletim de ocorrência, entendeu? As pessoas têm sim que ir para as redes sociais, tem que ir para o Reclame Aqui, para a ouvidoria das administradoras, relatar o ocorrido. O Banco Central também, Banco né? Porque Central, se tem alguém que administra, e fica uma dica, fiscaliza. se tem alguém que tem medo de ser notificado pelo Banco Central, são as instituições de crédito. Tem muito medo, porque isso penaliza elas financeiramente e em alguns benefícios que elas têm também. Então, quando alguém reclama para o site do Banco Central sobre determinada instituição... Que foi enganado, que foi lesado, que foi prejudicado, qualquer coisa... Eles dão lá de 7 a 10 dias para a administradora responder, para eles entenderem também o outro lado, né? Para não ficar só um lado da versão. E aí, se houver realmente a certeza de que houve uma omissão, uma falha, ou até mesmo uma... Fugiu a palavra agora, mas quando estão juntos... Incoerência. Exatamente. Eles sofrem penalidades financeiras, penalidades de ficarem, às vezes, bloqueados de comercializar por determinado... São cúmplices. Cúmplices, essa é a palavra.
E aí, o Você que falou, tava pensando na palavra aqui, olha, demorei, hein? A idade vai chegando, né, cara? Olha só. E aí, o que acontece? Quando acontece isso, existem penalidades. Então, assim, realmente a gente fala, quer fazer um consórcio? Verifica a administradora, entra no Reclame Aqui, saiba quem é o corretor, se o corretor é credenciado, se ele é realmente uma pessoa autorizada a falar em nome da empresa. São dicas importantes para quem pensa em fazer um consórcio. Diego, acho que hoje com o advento do celular, você tudo faz pelo celular, banco, conversa. Aliás, às vezes ao invés de você pegar e ligar para a pessoa, você acaba falando pelo WhatsApp. Muito. Registrar essas conversas no WhatsApp com os consultores e consórcios, porque fica registrado, né, na conversa. É o que eu falo para as pessoas. Mas daí estraga o celular, igual estragou o seu, perde tudo. Mas aí você pode, hoje você consegue salvar na nuvem. Não, você faz o backup. Você faz um backup. Faz o backup. Hoje o que acontece? Com a tecnologia, né, eu ainda sou, entre aspas, um vendedor raiz. Apesar de ter 36 anos, eu gosto do tete a tete. Entendeu? De olhar, de apertar nos olhos. Eu não tenho limitação geográfica. Eu tenho cliente hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Maranhão. Maranhão? Eu tenho clientes, inclusive, fora do Brasil. Brasileiros morando nos Estados Unidos, brasileiros morando no Japão. Mas para esses Angola. mais longe assim, você faz um atendimento. Como já é mais seu cliente, você faz o atendimento mais online. Ou você vai lá? Não, São Paulo eu tô direto. Vou muito presencialmente, entendeu? Esses clientes dos outros estados, por exemplo, são todos indicação. Nunca estive no estado do Maranhão, mas eu tenho 3 clientes em São Paulo que fazem negócios com esses clientes do agronegócio do Maranhão. Na verdade, eles estão na região ali do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E aí a gente fez uma reunião online, né? E aí eles gostaram do produto e a gente começou a atender eles, né? Eles se tornaram clientes nossos. E são clientes que indicam outros clientes. Então hoje a nossa carteira, ela vem muito mais por indicações do que por prospecção. Entendi. E são clientes muito ocupados diariamente, né? Então, manda às vezes uma mensagem. O pessoal do agronegócio dorme muito pouco. Eles acordam literalmente com as galinhas. Então, 4h30, 5 horas da manhã, se eu tiver com o meu celular ligado, chega a mensagem deles. Falando assim, olha, paguei o boleto, vê aí pra mim, tal, não sei o que lá. Esse mês eu quero ser contemplado, vamos dar um lance maior. Esse mês eu quero dar lance. Como é que tá o lance? Manda pra mim e tal. Aí você responde o cara ali 6 horas da manhã, ele só vai ver 8h30, 9 horas da noite, quando ele tá retornando pra casa dele. Entendeu? Então, assim, ele acorda cedo e já não quer perder o fio da meada. Então, ele já pega e já te manda mensagem. É bem dinâmico o negócio. E fica tudo registrado. Então, esses tempos atrás, eu tava conversando com um cliente lá de Santa Catarina, onde ele falou, cara, eu fui resgatar aqui uma conversa nossa de fevereiro do ano passado. Fevereiro? Então, assim, eu detesto esse negócio que os caras colocam temporizador no WhatsApp pra pagar mensagem e tudo mais e tal. Cara, tá aqui registrado. Entendeu? Cara, eu não lembro disso. Pera aí, deixa eu baixar aqui, aí vou lá, pesquiso, dou um print e mando pro cara. Ó, tá aqui. A gente conversou tal dia, era isso. Não lembrava. Tá aqui. É bom pra ele, é bom pra gente. A gente também precisa se resguardar. Porque da mesma forma que tem vendedor picareta, tem cliente picareta. Tem, né? Você prometeu pra mim, prometi aonde? Você tem... E é muito perigoso também, venda de consórcio, que muita gente hoje faz tudo de casa. Sim, né? Exatamente. Acha lá no site, compra ali mesmo, faz ali mesmo e tal. Prefere. Então, a indicação aí, pessoalmente. Sim. O que acontece? Na indicação, eu vou contar um... A gente tem um tempinho ainda? Claro. Vou contar para vocês um fato muito curioso. O Diego conhece esse cara. Eu tava no escritório, que eu usava o escritório da minha esposa. Minha esposa é advogada, né? E aí eu usava o escritório dela para atender os clientes. E aí chegou lá um belo do dia, um cliente que ele comprou uma carta de R$33.399. Fernando, corretor de imóveis que vendeu o imóvel para tua mãe. Aí ele foi e comprou uma carta de crédito comigo. No segundo mês ele foi contemplado. Usou, comprou o carro dele lá e tudo mais e tal. Ele falou, cara, gostei do seu atendimento, vou te apresentar o meu patrão. Cara, tá lá na ficha do cara, corretor de imóveis, subentende-se que o patrão dele é o dono de imobiliária, né? Beleza, tô lá, mexendo no computador, uns 15, 20 dias depois chega um e-mail escrito assim, prezada fulana de tal, agende uma reunião dele com o chefe, desde já grato. Quando eu olho o e-mail que está em cópia, eu vejo @bandeirantes.com.br. Eu falei, caramba, né? Bandeirantes. Peguei o telefone, liguei para ele e falei, Fernando,
cara, você trabalha pra quem? Ele falou, cara, eu trabalho pra família Saad. Eu falei, família Saad? Sabe quando dá aquele estalo? Computador aberto, deu um Google. Eu falei, puta merda, os caras são dono do Grupo Band. Eu falei, cara, mas você não é corretor de imóveis? Ele falou, também, mas eu sou engenheiro e eu faço a manutenção das fazendas do grupo aqui na região do Vale do Paraíba. São Luís de Paraitinga, Piracuama e tudo mais. Eu falei, caramba, cara. Aí passa, tipo, algumas horas, a secretária pega e responde e-mail. Reunião agendada para daqui 30 dias. E aí eu falei, cara, como assim, cara? Reunião agendada para daqui 30 dias, aquela ansiedade, aquela euforia, aquela mistura de sentimentos. Aí marca a reunião. Tô indo pra São Paulo, coloquei um terno, Diegão. Fui pra São Paulo, falei, vamos na estica. Vou na estica, cara. Cara, chega ali na marginal do Tietê, toca o telefone. São Paulo, atende o telefone. Alô, Diego? Falei, eu? Falou, aqui é fulano de tal, secretária aqui do Grupo Band e tal. Tô ligando pra desmarcar a reunião de hoje que teve um imprevisto. Puta merda. Falei, tá bom, agradeci e tal. Fiz o balão lá na frente, lá, voltei. Aí marcou pra 15 dias depois. Cara, eu até brinco com os caras. Parece que tinha um drone assim na marginal do Tietê. Assim, ó, o carro do Diego chegou. Liga pra ele. Liga e cancela. Cancelou de novo a reunião, cara. Cancelou falei, de pela novo? segunda vez, cara. Mas isso aí é pra você sofrer, espera com seus clientes. Os seus clientes ficam esperando. Eu vou falar pra você. Sair. Vou falar pra você uma coisa. Esperando você É sortear o brasileiro, meu irmão. Não desisto nunca. Não é fácil, não, né? Não. Cada um Não. Você tá lá pronto, chegou. Puta, cara. Mas em São Paulo é terra de doido mesmo, né? Não. Sempre acontece isso, né? Você marca uma reunião, você tá chegando ao imprevisto. Mas, Diego, eu faço igual eu faço. Cancelou? Eu volto pra casa. Não, eu Tem peguei- gente que aproveita que já tá lá e vai pra Não, casa. puta trânsito, entendeu? Dá, Eu falei não, assim, São Paulo não também dá. tem Falei assim, paciência. vou voltar pra casa. Aí bate aquela frustração, né, cara? Você fica... Pô, Você não o cara tá não é depois pra- mais 15 não é pra dias. ser e tudo mais, tal. Daí, cara, marcou a terceira reunião pra 30 dias depois. Nossa. 30 dias depois. Aí, beleza, daí até brinco com todo mundo. Eu ficava assim olhando o celular. Já tô na marginal do Tietê, não vai tocar esse negócio aqui não, né? Aí cheguei lá, aí, cara, eu assim de paletó, mas assim, ninguém via, mas suor assim, escorrendo assim, de nervoso. Falei, meu, vou falar com os caras, né? Daqui a pouco a secretária toca o telefone dela e tal, mandaram entrar. Veio um diretor executivo do grupo tal. Prazer, tal. O Edson, você conheceu. Conheci. Você me apresentou ele numa oportunidade. E aí ele pegou, veio, cara, uma simplicidade, uma puta posição que o cara ocupa no grupo e tal. E aí simples e tudo mais, tal, pois não, tal, não sei o quê. A gente sentou, conversamos, ele falou assim, cara, eu vou fazer uma seguinte pergunta pra você. Falei, pois não? Ele falou assim, ó, tem consórcio no Itaú, no Bradesco, no Santander, na Caixa, no Banco do Brasil, na Embracon e tal. Por que eu tenho que ter consórcio com você? Você tem 5 minutos pra falar. Caraca, desse jeito de Ele falou, meu tempo é muito corrido, cara. Você tem 5 minutos pra falar. Eu dei uma respirada. assim, ó, literalmente. Falei assim, pois bem. Falei assim, você tá perdendo dinheiro. E eu sou o cara que vai fazer você ganhar dinheiro. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, o que acontece é o seguinte, hoje você tem consórcio em todas essas instituições, mas você nem sabe quanto você tem de consórcio, quanto você paga de parcela e como você vai usar esses consórcios. Porém, se você me der uma oportunidade hoje, eu vou ser o seu consultor. Eu vou transformar isso em dinheiro. E sabe como? Vocês são donos de construtora. E toda vez que vocês vão comprar um terreno e o vendedor sabe que vocês são donos, esse terreno que eles estão pedindo 500 mil, eles começam a pedir 1,5 milhão, porque eles sabem que o grupo tem dinheiro. E aí, você já pensou em comprar isso através do consórcio? Não. Ninguém nunca falou nada? Eu falei, sim, exato, porque você tem vendedores de consórcio, eu sou um consultor. Essa é a diferença. Aí eu falei assim, sabe qual é a nossa diferença do consultor pro gerente de banco? O gerente de banco conhece de dezenas de produtos que ele tem lá, tudo superficialmente. Ele nunca é especialista em tudo, porque é impossível. Ele tem que vender seguro, ele tem que vender previdência, ele tem que vender plano de saúde, plano funeral. Muitas vezes esforçado na Exato, pressão, ele né? tem que bater a meta dele, entendeu? Eu já recebi ligação da minha gerente falando assim, fecha um consórcio comigo para eu bater minha meta.
faz um plano de saúde, faz não sei o que, faz não sei o que. E às vezes você fecha uma coisinha ou outra pra ajudar, mas você não pode abraçar o mundo também. Entendeu? As vendas casadas. Exato. Né? E aí, em cima disso, ele pegou e falou assim, cara, ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Eu falei, pô, acabei de falar. Você, até o presente momento, você esteve cercado de vendedores. Eu sou um consultor. Esse é o nosso diferencial. Eu respiro o consórcio 24 horas por dia. Aí ele pegou, tocou assim o telefone assim para chamar a secretária, falou assim, veja o que o garoto precisa de documentação que eu vou fechar com ele 5 milhões. Foi minha maior venda, assim, num único dia. 5 milhões? 5 milhões pro único cara. Sovaco chovia. Suando assim e tal, e aquela vontade de dar um grito pra comemorar um gol, sabe? Ai. Aí eu falei, tem que ser profissional. Deixa eu só fazer a conta. Deixa eu ver a conta. Eu falei, eu acho que eu vou casar. Por isso, tá vendo? Por isso demorou 30 Investiu dias. mal. Investi bem pra caramba, cara. Vai fazer 10 anos já com a minha Por neguinha isso já. que demorou, tá vendo? 30 dias, depois mais 15, depois mais 30, depois veio a sua pensa, meu irmão. É isso aí. Não é? É isso aí. É verdade. Então, assim, eu falo para as pessoas, brincadeiras à parte, o brasileiro ele é muito persistente, né? E se tem uma coisa que nós, consultores de consórcio, somos, nós somos muito persistentes. E ainda Então, quero, tipo, eu quero você, eu quero você como cliente, viu? Já tá bloqueado aqui, meu amigo. Não tem problema, eu tô tete a tete com você. Não vai fugir. Eu sou surdo, mas eu enxergo longe. Você viu o seu... Eu fui dar meu telefone pro cara que vendia colchão. Ele ligou pra mim 1h da manhã. 1h da manhã? É horário de dormir, pô. Ele tá vendo se você tá dormindo bem. Ele já Colchão ruim. ele já tava pensando que você tava dormindo mal, por isso. Que absurdo, 1h da manhã, Mas cara. sabe o que acontece? Ele falou assim, meu, colchão castor? Não, aquele que tem imã. Então. Ele falou assim, Vai eu com tenho tudo ligado, certeza que 1h da manhã o Heitor vai acordar com dor nas costas. É a hora que eu vou ligar pra ele, tá vendo? Você tá com insônia aí, com dor nas costas? Compra um colchão com imã. Mas olha, eu vou falar pra você, eu exercitei todos os palavrões que existiam no meu dialeto. Aprendeu a falar Ele ouviu tudo. Ele te acordou? Mas ele ouviu tudo do Heitor ou do Borboletinho? Não, do Heitor mesmo, que eu mandei ele forte mesmo, porque pelo amor de Deus, cara. E eu fiz a burrada de dar o telefone, sabe? Eu já sei desse negócio, dar o telefone pra vendedor, velho, o bicho tinha que nem É louco. por isso que você passou pra mim, né? Que eu não sou vendedor, eu sou consultor. Tem diferença, tá vendo? Entende a O diferença? consultor vai querer comprar, você tá vendo, vendeu o produto pra mim, tá louco? Mas assim, onde fica o seu empreendimento? Antes da pandemia, a gente estava na Avenida Independência, em frente à UPA, ali é UBS, né? Isso. Em frente à UBS. A gente estava ali. Quando começou a pandemia, que começou aquele negócio, fecha escritório, abre escritório, fecha escritório, abre Home escritório. office. Aí a gente pegou e falou, pô, a gente só tá tendo despesa, né? Pagando aluguel e tudo mais e tal. E pra gente trabalhar em casa, porque foi onde começou a dar o boom do Zoom, das reuniões virtuais e tudo mais. Então a gente migrou pro home office. E aí, desde 2020, meados de 2020 para 2021, a gente ficou no home office. E agora existe um projeto nosso, né, já em andamento, juntamente com a HS, para a partir de fevereiro de 2024 a gente voltar pro ponto físico, né? Então tudo indica ali que a gente vai estar ali na região central de Taubaté. E a Legal. Fiesa tem rede social? Tem, @Fiesa Consórcios, né? Estamos lá no Instagram, siga-nos, né? Tem também Diego Vogado, né? Diego Vogado também, né? Que é o Insta pessoal também, mas a gente também fala sobre consórcio, posta lá as nossas participações nos eventos, né? Esse ano a gente participou de muitos E eventos. dá bastante dica também para quem tá... Bastante. A gente compartilha bastante coisa da ABAC, né? Que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Então tem bastante dicas lá. A gente sempre está compartilhando. Um cara que tem feito propaganda para o consórcio em geral de graça, né? Ele não sabe o bem que ele tem feito para todos os profissionais. Pablo Marçal, quero mandar um beijo para ele, se esse vídeo chegar nele lá. Padre Marcelo Rossi? Pablo Marçal. Pablo Marcelo. Tem que Padre falar. Marcelo. Falei, pô, agora o Se o cara Padre Marcelo também quiser tá o fazendo consórcio. consórcio do mês, né? O Pablo Marçal, ele influenciou bastante. Cara, nessa- demais. Esse tempo atrás eu tava conversando com o André lá de Caçapava, você conhece ele também? Sei, o André. Ele foi pra um cruzeiro agora recentemente, ele tava na sauna,
né? Tava lá experimentando a sauna lá do cruzeiro. Entrou lá uma pessoa lá e eles conversando e tudo mais. O que você faz da vida, onde você mora e tal. E falando a respeito de consórcio. Cara, você não acredita que ele vendeu o consórcio pro cara porque o cara falou que viu um vídeo do Pablo Marçal. E aí falou, cara, eu quero entender mais a respeito de consórcio. E aí o André explicou pra ele de consórcio, saiu de lá do banho de sauna lá com o consórcio vendido. Então o vendedor de consórcio é uma praga. Tá? Até dentro da sauna você vai achar. Entrar na sauna agora, eu vou falar, você não vende consórcio. Sabe aquele... Daqui uns dias lá na Biofit tem um vendedor de consórcio. Você comprou um consórcio. Sabe aquele cara lá que... Puta, ele fazia papel de motoboy, de... Esqueci o nome dele. Marco Luque? Marco Luque. Tipo aquele lá, você mata a onda, no outro dia já vencei, com sorte é a mesma coisa, irmão. Cara, eu vejo os vídeos dele, ele é bacana mesmo, Ele né, é cara? bom, Marco ele é Luque, bom. cara. Aí foi igual nós, cara. Você mata a onda, volta Maravilha. Diego, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí por ter esclarecido essas dúvidas, isso foi bom até pra mim. Quem sabe? Vai fazer um consórcio. Vai fazer. Muito obrigado mesmo pela sua presença, obrigado por ter esclarecido tudo pra gente. Diego? Eu que agradeço. Obrigado. Primeiro eu queria te dar parabéns, né? Porque olhando para você lá no passado e olhando hoje, eu vi a sua evolução assim, Diego, sensacional. Profissionalmente, né? Hoje é pai aí do Davi, do Thiago, casado com a Laís. Até mandar um abraço para a Laís. Laís, um grande abraço. E eu fico muito feliz, Diego, quando a gente vê o crescimento profissional das pessoas. Né? Recentemente você foi até viajar para fora, que você ganhou um prêmio, né, cara? A gente foi pra Punta Cana com tudo pago, Heitor. Olha tudo só. pago. Então você vê que realmente... A empresa nos E eu prestigiou. querendo fazer piadinha. Você vê... Consórcio paga bem, né? Você vê que você tem realmente um crescimento profissional, até porque você é um profissional muito bom, Diego. Eu sempre prezo pelas pessoas que são verdadeiras e você sempre foi verdadeiro. Olha, Diego, não faz isso que vai dar errado, faz assim que vai dar certo. E toda vez que eu segui os seus conselhos, deu certo. Então, eu queria te parabenizar e agradecer de você estar vindo aqui, dar essa entrevista pra gente no Pod Valecast, pra gente aprender um pouquinho mais de finanças e quem sabe a gente poder implantar essa questão na nossa cidade de educação financeira nas escolas. Heitor, Diego, eu que fico extremamente lisonjeado, né? De poder participar, de ouvir essas tuas palavras, que eu sei que vindo de você são verdadeiras. Né? Eu tenho um carinho muito grande por você como pessoa. O Heitor, né? Pô, é sensacional estar perto dele, porque assim, a gente acompanha desde criancinha. Desde pequeno. Eu ia falar desde adolescente, né? Desde Porque pequeno. eu falei, pô, desde pequeno já tô 30 anos, já o cara vai falar que o cara é velho, né? Mas assim, é uma honra levar o nome da cidade Brasil afora, né? Até mesmo no exterior. A gente tem alguns amigos aí da mídia em comum, né? A gente estava até conversando ali nos bastidores. E hoje está aqui dividindo o mesmo cenário, a mesma mesa, nesse bate-papo tão gostoso e descontraído, e também com um tema muito importante, né? Falando a respeito de finanças e a importância de se aprender isso desde muito cedo, né? Para que mais pessoas possam usufruir melhor do seu dinheiro, do seu ganha-pão. Né? Porque é muito triste você ver hoje milhões de pessoas no Serasa, no órgão de proteção ao crédito, né? Porque não souberam administrar suas finanças. E muitas das vezes foram enganadas também, né, enganadas, Diego? Mas... Você vê que o modelo financeiro, ele leva a pessoa para isso mesmo. 30 anos pagando, você imagina 40 anos pagando. Mas não só isso, sabe, Diego? A cultura do brasileiro, né, de consumir, né, é 20 reais ali, 30 ali, 50 ali, a pessoa ganha 2 e ela tá gastando 3, tá gastando 4. É isso que ele não vê, né? Porque onde pinga é o que sai, não é o... Exatamente. Depois 20 reais por dia lá que você gasta, toma um cafezinho, come um salgadinho e tal. Quando você vem ver no final do mês, 600 pau. Sim, exatamente. Então, assim, aí as pessoas não conseguem ter a dimensão da importância de saber quanto ganha e quanto ela pode gastar, entendeu? Então, por isso que as políticas públicas, elas são fundamentais para que as crianças comecem a aprender isso e a levar isso para dentro de casa, porque os pais que já têm hoje seus 30 e poucos, 40, 50 anos e não aprenderam isso, têm mais dificuldade de passar isso para as crianças. Tem. Entendeu? Então, de repente, as crianças que são o nosso futuro aprendendo isso, podem modelar ou até mudar os pais para o bem.
Entendeu? E a maioria do brasileiro pensa assim, vou gastar, amanhã não sei se estou vivo. E eu amanhã chegou. Acorda, amanhã tá vivo. Vivo e devendo. Exatamente. Diego Bogado, muito obrigado, Diego. Prazer, Obrigado pela todos. audiência, mano. Au, au. Au, au.